O que acontece se um camelo cruzar com uma lhama? É possível um híbrido entre espécies de continentes distintos? Embora possa parecer uma pergunta caprichosa, o resultado existe e tem nome próprio, o cama. Este híbrido não apenas desafia a separação geográfica, mas conecta linhagens que levam milhões de anos isoladas por oceanos e continentes. O cama é um exemplo extremo de hibridação interespecífica e só pode ser compreendido no contexto da evolução, da genética e da história dos camelídeos. O nome cama é formado a partir de camelo e lhama, as duas espécies progenitoras deste híbrido. O que é um híbrido? Basicamente, um híbrido é o resultado do cruzamento entre duas espécies distintas, porém estreitamente aparentadas. A hibridação pode ocorrer de maneira natural, quando as áreas de distribuição das espécies se sobrepõem, ou de forma artificial, quando o ser humano intervém para superar as barreiras de isolamento reprodutivo, tais como as geográficas, de comportamento, anatomicas, época reprodutiva ou tamanho corporal, entre outras. A viabilidade de um híbrido depende principalmente da proximidade evolutiva, da compatibilidade cromossômica e da divergência genética entre as espécies parentais. Em mamíferos, os híbridos costumam ser raros, e muitos não sobrevivem ou são estéreis. Nos camelídeos, podem-se formar híbridos entre algumas espécies do grupo. Os camelídeos. Os camelídeos pertencem à família Camelidae, dentro da ordem Artiodactyla, que são os animais com dedos pares. Atualmente existem duas grandes linhagens bem definidas de camelídeos, os camelídeos do Velho e do Novo Mundo. Os camelídeos do Velho Mundo incluem 3 espécies dentro do gênero Camelus: Camelus dromedarius, o dromedário, Camelus bactrianus, o camelo bactriano, e Camelus ferus, o camelo bactriano selvagem. Os camelídeos do Novo Mundo incluem 2 gêneros, Lama e Vicunha. O gênero Lama inclui as espécies Lamaglama, a lhama, e Lama guanicoi, o guanaco, enquanto o gênero Vicunha inclui as espécies Vicunha vicunha, a vicunha, e Vicunha pacus, a alpaca. Adaptações anatomicas compartilhadas. Embora esses grupos apresentem certas diferenças morfológicas, compartilham uma base genética e evolutiva comum. Todos os camelídeos carecem de cascos verdadeiros. Em seu lugar, apresentam 2 dedos com unhas e amplas almofadas plantares, o que os torna os únicos tilópodes atuais. Essa adaptação permite uma locomoção eficiente sobre areia, cascalho e terrenos rochosos. Nos camelídeos sul-americanos, essas almofadas são fundamentais para o deslocamento em ambientes montanhosos. Origem e evolução dos camelídeos. Ao contrário da percepção popular, os camelídeos não se originaram na África nem na Ásia, mas na América do Norte. Os primeiros representantes apareceram há cerca de 40 milhões de anos, durante o Eoceno tardio. Entre eles encontrava-se Protilopus petersoni, um pequeno animal de apenas 80 centímetros de altura, semelhante a um guanaco em miniatura. Durante o Mioceno, os camelídeos se diversificaram amplamente e dominaram grandes extensões da América do Norte. São reconhecidas várias linhagens fósseis, entre elas Titanotilopus, Paracamelus, Megatilopus e M. alquenia. Apenas Paracamelus e M. alquenia deram origem às espécies atuais. Ao longo do Oligoceno e do Mioceno, os camelídeos perderam os dedos laterais, desenvolveram membros mais longos, dentes com coroas altas e, em alguns casos, pescoços alongados. As primeiras formas provavelmente não tinham corcova e se assemelhavam mais às lhamas modernas. O resfriamento global do Mioceno e do Plioceno favoreceu a expansão das savanas e gerou fortes pressões seletivas. Muitas espécies de diferentes gêneros se extinguiram, como Oxydáctylos, de pescoço extremamente longo, Stenomylus, pequeno e ágil, e Alticamelus, que superava os 5 metros de altura. Durante o Plioceno e o Pleistoceno, o surgimento do Istmo do Panamá permitiu a migração de camelídeos para a América do Sul, enquanto a formação da Ponte de Bering facilitou sua expansão para a Ásia. Ironicamente, os camelídeos acabaram se extinguindo completamente na América do Norte. Distribuição atual dos camelídeos. Hoje, os camelídeos do Velho Mundo habitam regiões áridas do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central. O dromedário é a espécie mais amplamente distribuída e de maior tamanho. Foi introduzido na Austrália durante o século XIX, onde formou uma população selvagem que cresce rapidamente. A população de dromedários australianos se naturalizou, aumentando de maneira geométrica, dobrando seu número a cada 8 a 12 anos.
Em 2010, fontes do governo australiano estimavam a população em 1 milhão de cabeças. Os camelídeos sul-americanos distribuem-se principalmente ao longo da Cordilheira dos Andes. Lama glama e vicunha paco são espécies domesticadas, enquanto lama guanicoi e vicunha vicunha permanecem em estado silvestre. Essa separação geográfica explica em parte porque a hibridação entre camelôs e lhamas não ocorre de forma natural. Filogenia e distâncias genéticas. As árvores filogenéticas mostram que os camelídeos do Velho e do Novo Mundo compartilham um ancestral comum. As análises moleculares baseadas no gene mitocondrial citocromo B, de 1137 pares de bases, realizadas por Stanley e colaboradores em 1994, permitem quantificar essa relação. As distâncias genéticas indicam que as espécies camelos dromedarios e camelos bactrianos apresentam uma divergência aproximada de 10,3%, sendo capazes de produzir híbridos férteis de maneira natural onde se encontram em simpatria. Da mesma forma, camelos dromedarios e lama-glama mostram uma divergência maior, próxima de 18,8%, ainda compatível com a produção de híbridos viáveis, porém sob condições controladas, ou seja, por meio de inseminação artificial. Esses números explicam por que a hibridação entre camelo e lhama é possível, embora extremamente limitada. Por outro lado, as relações filogenéticas dos camelídeos com outros mamíferos não estão completamente resolvidas. Isso pode ser observado no estudo de Spalding e colaboradores, 2009, no qual uma das árvores de consenso estrito situa os camelídeos dentro de um grande clado que inclui também os cetáceos e hipopótamos, os ruminantes, como girafas, cervos e vacas, e o grupo dos porcos e queixadas. Nessa árvore, não se resolve com clareza qual é o parentesco mais próximo entre esses grupos, embora fique evidente que todos eles estão distantemente relacionados com os cavalos, zebras e rinocerontes. Por outro lado, em outra árvore de consenso estrito, os mesmos autores inferiram os camelídeos como mais estreitamente relacionados aos ruminantes, que, como vimos, incluem girafas, cervos e vacas, do que a outros grupos de animais como porcos e queixadas, mantendo-se distantemente relacionados ao grupo dos cavalos e zebras. O cama, um híbrido entre camelos dromedarios e lama-glama. O híbrido conhecido como cama corresponde ao cruzamento entre um exemplar macho de camelos dromedários e uma fêmea de lama-glama. Devido ao fato de que um dromedário adulto pode pesar até 6 vezes mais que uma lhama, a reprodução natural é inviável. O único cruzamento bem-sucedido foi alcançado por meio de inseminação artificial, enquanto o cruzamento inverso nunca produziu descendência viável. O objetivo era criar um animal capaz de produzir mais lã que a lhama, com o tamanho e a força de um camelo e um temperamento cooperativo. Quanto à morfologia, o cama combina características de ambos os progenitores de maneira intermediária, mas com traços únicos que o distinguem de seus pais. Tamanho e peso. O cama é maior que uma lhama adulta, mas significativamente menor que um dromedário adulto, refletindo um tamanho intermediário em relação a seus pais. Corcova. Diferentemente do dromedário, o cama não possui corcova, o que lhe confere um perfil mais parecido com o da lhama. Orelhas. Apresenta orelhas curtas, herança de ambos os progenitores, embora mais semelhantes às do camelo em forma e espessura. Cauda. Sua cauda é longa e musculosa, semelhante à do dromedário, ao contrário da lhama, cuja cauda é mais curta e fina. Patas. Mantém as patas fendidas características da lhama, com almofadas plantares resistentes, em contraste com as patas mais pesadas e adaptadas ao deserto do camelo. Pelagem e lã. Sua lã é mais fina e densa que a do dromedário, herdada da lhama, o que a torna mais útil em têxteis, embora a produção seja limitada pelo tamanho do animal. Cabeça e rosto. O rosto do cama é mais alongado que o da lhama, com focinho ligeiramente mais proeminente e nariz largo, uma mistura intermediária entre as espécies parentais. Temperamento. Combina a docilidade e facilidade de manejo da lhama com a força e resistência física do camelo, embora o temperamento possa variar conforme o indivíduo. Essas diferenças morfológicas fazem do cama um híbrido único, facilmente distinguível de suas espécies parentais, e ao mesmo tempo mostram como os traços evolutivos de camelôs e lhamas podem se combinar de maneira surpreendente em um único animal. Um fator-chave na hibridação dos camelídeos é que todas as espécies atuais possuem um número diploide de 74 cromossomos. O cariótipo do dromedário é muito semelhante ao do camelo bactriano e comparável ao da lhama, o que favorece o desenvolvimento embrionário e abre a possibilidade de fertilidade nos híbridos. Assim como os camelôs, os camas são herbívoros que se alimentam de arbustos e outras plantas. Como podem beber grandes quantidades de água de uma só vez,
Os camas podem sobreviver por longos períodos com pouca ou nenhuma água. Rama, o primeiro cama da história. O primeiro cama nasceu em 14 de janeiro de 1998 no Camel Reproduction Center de Dubai, sob a direção científica da doutora Lulu Skidmore. A mãe era uma lhama de 75 kg, um animal de carga que normalmente se encontrava na América do Sul, e o pai era um camelo, que pesava impressionantes 450 kg. Foi chamado Rama e seu nascimento foi descrito pelos pesquisadores como um milagre de 30 milhões de anos. Esse primeiro híbrido era macho e pesou 5,5 kg. Tinha um aspecto compartilhado de ambos os parentais, mas o caráter pouco temperamental de uma lhama. Rama sobreviveu, cresceu e alcançou a maturidade sexual por volta dos 4 anos, mostrando interesse por fêmeas de lhama e guanaco, mas não chegou a se reproduzir. Viveu aproximadamente 14 anos, uma longevidade notável para um híbrido experimental. Após sua morte, seu corpo foi preservado e exibido no laboratório do centro como símbolo desse feito científico pioneiro. Outros híbridos Cama, Camila e exemplares posteriores. O projeto não foi interrompido imediatamente após Rama. Em 2002, foi produzida uma fêmea chamada Camila, também por meio de inseminação artificial. Em abril de 2008, havia sido produzido um total de 5 camas. Quase 2 décadas depois, em 2019, confirmou-se a existência de pelo menos outra fêmea cama, o que demonstra que o cruzamento podia ser repetido, embora com grande dificuldade. Atualmente, 2 camas sobreviventes, juntamente com suas mães lhamas, continuam sendo cuidados no centro de Dubai. Vejamos o que dizia o portal ABC Ciência no ano de 2002 sobre os primeiros camas híbridos produzidos. Cama, assim se chama o novo animal nascido pelas mãos de um centro veterinário especializado em engenharia genética. Após 5 anos de trabalho, a veterinária britânica Lulu Skidmore, chefe da equipe de cientistas do Centro de Pesquisas do Camelo do Emirado de Dubai, conseguiu há um mês um híbrido entre uma lhama e um dromedário. Os pesquisadores cruzaram um dromedário macho, Calvar, e uma lhama fêmea, Fenella, por meio de inseminação artificial. O resultado foi Camila, uma fêmea marrom e branca que acaba de completar um mês de idade e que herdou a lã de sua mãe e os cascos e o focinho de seu pai. Segundo explica Skidmore, não se trata de um cruzamento tão estranho como as pessoas imaginam a princípio. Apenas estamos fazendo retroceder os ponteiros do relógio. Nesse sentido, ela explica que os camelôs e as lhamas procedem do mesmo tronco, um camelídeo desaparecido com aspecto de girafa e de pelagem longa que habitou as montanhas rochosas da América do Norte há cerca de 30 milhões de anos. Apesar desses vínculos, os camelôs e as lhamas não se acasalam em estado selvagem, mas seu cruzamento não apresenta complicações, pois tem o mesmo número de cromossomos. No centro dirigido por Skidmore, isso foi conseguido graças às novas técnicas de reprodução assistida. Rama, o primeiro híbrido, tem o aspecto e o caráter de uma lhama, mas sua aparência e os sons que emite se parecem mais com os de um camelo. Skidmore espera que Camila se torne uma criatura com lã de boa qualidade e um tamanho entre os 85 quilos de sua mãe e os 500 que pesa seu pai. Alcance e limitações do projeto. Apesar do interesse midiático e comercial inicial, incluindo consultas da indústria têxtil pela lã do cama, o projeto não avançou para uma aplicação produtiva sustentada. As razões são variadas. Os camas não eram férteis, requeriam inseminação artificial constante e demandavam altos custos e recursos. Como expressou a doutora Skidmore, a equipe considerou que o objetivo principal já havia sido cumprido, demonstrar que o cruzamento era possível. Assim, o cama não é uma anomalia nem um simples experimento exótico. É a consequência direta de uma história evolutiva compartilhada, de distâncias genéticas próximas, de uma compatibilidade cromossômica excepcional e da intervenção humana para superar barreiras impostas por milhões de anos de isolamento geográfico. Mais do que um animal utilitário, o cama é uma prova viva, e agora histórica, de até onde a biologia pode chegar quando a evolução e a ciência se cruzam. Você conhecia o cama? Já viu algum? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem ama biodiversidade. Assim você ajudará o canal a crescer e alcançar mais curiosos do mundo natural. Inscreva-se e acompanhe o canal Antropoceno para mais ciência simples e divertida. Além disso, não perca os outros vídeos de ciência e taxonomia disponíveis no canal.